Você convive com alguém que ronca? Você ronca? E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Se você quer aprender Bíblia, teologia, nós temos programas que falam desse universo, desse rico universo, por mais de 1 hora, tá? A gente lá fala das parábolas, a gente fala de homens e mulheres de Deus, a gente fala de textos difíceis da Bíblia, enfim, acessa lá o nosso site bibotalk.com ou nos procure no Spotify, que tem muito conteúdo bom lá para você aprender sobre Bíblia e teologia. Gente, eu depois que casei, eu descobri que eu ronco. Obviamente, mas como assim depois que você casou? Porque a minha esposa falou, amor, você ronca. E eu nunca tinha percebido, né, desses longos anos da minha vida, longos, tenho só 36 anos, eu não tinha percebido que eu roncava. Por quê? Porque geralmente quem ronca não se dá conta que ronca. Eu inclusive uma vez viajei, e aí eu entendi, olha só, aí eu entendi uma vez, eu viajando para Pelotas de ônibus, e eu acordei, devo ter acordado com o meu próprio ronco. Aí eu acordei assim, aí eu percebi que tinha umas pessoas me olhando no ônibus assim, sabe? Não entendi muito na hora. Mas depois que eu casei, a minha esposa falou que eu ronco, cara, eu devo roncar bem alto. E a minha esposa disse que tem noite que eu ronco muito alto. E eu comecei a perceber, e eu falo, que absurdo. E a minha esposa, depois que a gente engravidou do primeiro filho, ela também começou a roncar por conta da gravidez. E às vezes eu acordo ela, amor, você tá roncando? Ela, capaz, eu não tô roncando. Eu já filmei ela roncando, é bem legal assim. E ela já filmou eu também, e é fato, é venérico, eu ronco. Mas eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Mano, tem pecados na nossa vida que é exatamente como o nosso ronco. Comecei a pensar e falei, mano, a gente às vezes está tão envolto no pecado, ou ele já está tão naturalizado na nossa vida, na nossa maneira de pensar, que a gente não percebe que está pecando. E aí é preciso que alguém que esteja conosco, alguém que caminhe conosco, que ame a verdade e que em amor nos aponte esse defeito, esse problema, esse incômodo. Fora que tem pecados que a gente, né, por exemplo, o ronco. Eu não estou nesse nível de incomodar a minha esposa ainda, porque graças a Deus ela tem um sono pesado. Mas eu sei de histórias, né, de mulheres que dormiam em sofás, enfim, tem histórias bem tristes aí. Até o marido consertar esse ronco aí, irmão, dormiam em camas separadas e tal. Então, o ronco ele atrapalha o convívio social. E tem pecados que são assim também, sabe? Por quê? Porque o cara com o pecado dele, que ele nem... Eu tô falando do cara, né, mas a pessoa, né? A pessoa tem um pecado que ela não percebe, e esse pecado afeta as outras pessoas, a convivência com outras pessoas, a espiritualidade de outras pessoas. E ela não se dá conta porque ela nem percebe que está pecando, assim como nós não percebemos que estamos roncando. Então, assim como eu, para me flagrar do meu ronco, e se um dia o meu ronco se tornar uma coisa insuportável para minha esposa, eu vou ter que tomar providências. Comprar aquela maquininha que joga ar, bipap, sei lá, é uma parada que custa 2 conto. Tomara que eu não chegue nesse nível, né? Sei lá, fazer uma cirurgia, sei lá o que eu tenho que fazer, né? Vou ter que tomar uma postura, por quê? Porque estou atrapalhando a minha esposa, a minha filha também diz que eu ronco, né? Então assim, o pecado é a mesma coisa, né? Claro que pecado e ronco, gente, é uma comparação até... Vocês entenderam porque eu fiz a comparação, que pecado tá bem diferente de ronco, mas... sabe? Então a pessoa não se dá conta deste pecado e ela precisa tomar uma postura diante da reclamação, não, mas diante do apontamento do outro, sabe? Por isso nós precisamos ter pessoas que em amor nos falem a verdade. Porque Jesus ele não proíbe que a gente julgue as pessoas. A proibição de Jesus com o não julgueis, tanto em Mateus 7 quanto em Lucas 6, não é um não julgueis no sentido que a gente não pode avaliar a vida da outra pessoa. Não, o que a gente não pode é condenar a outra pessoa, já julgar e dar a sentença. Não é isso. O contexto do texto e de toda a Bíblia aponta para isso. Nós precisamos tirar o cisco do olho do irmão, sabendo que pode ter cisco no nosso olho também.
Mas tem gente que quer tirar o cisco do olho do irmão tendo uma baita trave no seu. Então é esse tipo de hipocrisia que Jesus está condenando com o famoso não julgueis. Agora é claro que eu posso te julgar se eu caminho com você, se eu estou vendo o pecado na sua vida e com amor e embasado na palavra, eu tenho o dever moral de te alertar, querido irmão, esse caminho que você está trilhando é um caminho de morte. Em amor. Não vou dizer assim, ó, irmão, você está pecando, seu hipócrita, seu fariseu, seu pecador miserável, você está desonrando o evangelho, você vai para o inferno. Não, em amor, caminhando em amor. Porque nós precisamos de pessoas que nos repreendam. Gente, quantas coisinhas da minha vida, sabe, por exemplo, na última viagem que eu fiz com um amigo, a gente estava no mesmo lugar, poxa, ele me apontou um negócio que eu já tinha me dado conta, sabe? Mas ele falando, eu pensei, poxa, mano, eu preciso mudar isso mesmo, sabe? Eu preciso mudar, eu preciso parar de falar essas coisas, entende? E poxa, eu sou um cara, né, razoavelmente maduro, 36 anos, né, tenho uma caminhada com Cristo, mas algumas coisas eu não percebia, porque para mim eram naturais. Eu roncava, né? E eu fazia isso e não me dava conta que atrapalhava outras pessoas. E precisou vir alguém de fora, porque eu não estava enxergando, e falou, Bibo, tu já percebeu isso? Falei, cara, já tinham me falado, mas nunca dei muita bola. Poxa, mas tu falando agora, realmente eu percebo. Vamos procurar mudar a atitude. Mas ele me falou em amor, ele me falou em carinho, me falou, sabe? E é assim que eu quero fazer com as pessoas, que eu tenho feito com as pessoas. Já errei, né? Já fui o cara de apontar o dedo, de botar o dedo na ferida e ainda fazia assim, ó. Sabe? Aí não rola, aí é difícil. E aí você espanta a pessoa e isso não é legal. Então, que a gente tenha esse cuidado, né? Eu termino esse vídeo com a famosa passagem de Paulo repreendendo Pedro em Gálatas, né? Onde Paulo diz o seguinte: quando porém Cefas veio a Antioquia, ou seja, quando Pedro foi à base missionária de Paulo em Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Olha aí, de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando porém chegaram os da parte de Tiago, afastou-se dos gentios. Por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Grosso modo foi o seguinte, gente. Pedro comia com a galera gentia, sem observar as práticas de alimentação dos judeus. Quando os irmãos cristãos, ainda apegados à circuncisão, ainda apegados a questões judaicas, chegaram, Pedro começou a andar com eles e começou a deixar os gentios de lado. Inclusive chegou uma hora que se afastou completamente, tornando isso um empecilho para a propagação do evangelho entre os gentios. Paulo vai lá e repreende ele face a face, porque Pedro talvez nem estivesse se dando conta de que estava cometendo um pecado, que estava impedindo a pregação entre os gentios, mas, ou seja, porque havia se tornado repreensível. E todos nós, em algum momento, vamos nos tornar repreensível. Todos nós, em algum momento, vamos precisar de alguém que, em amor, nos repreenda, para que a nossa vida seja para a glória de Deus, para que a nossa vida testifique e testemunhe do Evangelho. Tá bom? Você tem alguém aí que caminha com você, que lhe aponta o dedo mesmo, e em amor lhe fala, cara, sai desse barco. Irmão, você está numa furada. Sabe, você tem alguém que você pode caminhar, que quando a pessoa te repreende, você não sente que ela quer ser melhor do que você. Você não sente que ela está querendo se parecer mais santa com base no seu pecado. Porque tem gente que faz isso, que ela julga para se sentir superior, para se sentir melhor. Não é esse o objetivo do julgamento. O objetivo do julgamento que Jesus estimula é tirar o cisco no olho do irmão, para que o irmão não tenha aquele cisco, mas sabendo que eu posso ter um cisco também e o irmão vai tirar o cisco do meu olho. O problema é quando a gente tem a trave, né? Quando a gente tem um pedaço de sarrafo no olho e quer tirar o cisco do olho do outro irmão. Tá bom? Que Deus nos dê sabedoria para isso, para sermos essas pessoas que repreende em amor, com base na verdade. E que a gente também tenha um coração repreensível, que a gente também tenha um coração ensinável. E acima de tudo, que Deus nos dê esses irmãos, essas irmãs que caminham com a gente e nos ajudam a sermos mais parecidos com Jesus. Tá bom? Eu falei certo? A conjugação ali, nos ajudam. Tá
certo, né? Se eu errei o português aí, me perdoa, tá bom? Mas fica com a mensagem teológica. Um abraço, Deus continue abençoando todos vocês. Enquanto Ele não volta, a gente vai repreendendo uns aos outros em amor.